Se você é um pai ausente, cara, e você sabe que você é um pai ausente, eu acredito que esse vídeo aqui ele possa te ajudar. Eu não vou massagear seu ego, não vou fazer carinho em você, mas eu também não vou tacar pedra na sua cabeça como a sociedade faz com os pais ausentes. E também não vou dizer que está errado, porque eu acho que o homem ele precisa ter responsabilidade. Porém, não é fácil e eu vou contar um relato para vocês aqui de como a ausência do meu pai me ajudou a ser um pai presente. E eu acredito que isso possa te ajudar, porque é bem provável que você que está me assistindo não tenha tido um pai presente, porque essa é a realidade de boa parte dos brasileiros. Seja uma ausência física ou seja uma ausência na presença física, porque tem muitos pais que estão na casa e são ausentes dos filhos de qualquer forma. Isso também é muito comum, jogando a responsabilidade toda nas costas da mãe, da mulher. Não vou falar de mãe, não vou falar de mulher, quero falar com você que é um pai ausente ou que está caminhando para lá e está se perdendo. E talvez o meu contexto, a minha história, vá te lembrar a sua história. 85 foi o ano que eu nasci, 1985, 23 de maio, esse ano agora em 2025, eu completo 40 anos, o ano do toque, vou ter que fazer o exame de próstata e eu incentivo você a fazer, tá bom? Deixa de ser besta, larga esse preconceito, ele vai cuidar da sua saúde. Aliás, a sua saúde tem total relação com a sua ausência ou presença na vida dos seus filhos, tá bom? Então vai se cuidar. Bom, em 85 eu nasci, em 86 a minha mãe veio a óbito, final de 86, 1 ano e meio. Nunca vi o rosto da minha mãe, nunca vi. A gente não tinha máquina fotográfica, família pobre, não tinha acesso à fotografia, então nunca vi o rosto da minha mãe. E eu também não conheço a família da minha mãe, então mais difícil ainda. Não faço a menor ideia de como ela seja, mas quando minha mãe veio a óbito, meu pai recebeu a primeira pancada da vida dele e ele sentiu bastante. E meu pai era torneiro mecânico, quem conhece a década de 80, 70 sabe que torneiro mecânico era uma excelente profissão, uma excelente profissão. E meu pai trabalhava na Petrobras, se eu não me engano, pelo menos é a história que minha avó me contava, né? Enfim, quando nem tinha serviço público ainda. E ele era sambista, compositor de samba enredo, vivia na noite. Meu pai teve 11 filhos, 11 filhos, muitas mulheres, né? E aí o que que aconteceu? Meu pai recebeu a primeira pancada da vida dele, começou a beber, já estava no samba, começou a beber, minha avó falava que ele era bem centrado, até o óbito da esposa dele, né, a primeira esposa, porque ele tinha 2 e você vai entender esse contexto. E 8 anos depois, tô dando um salto, tá bom, porque quando minha mãe veio a óbito, que eu tinha 1 ano e meio, a minha avó me pegou para me criar, e ali começou a ausência do meu pai. E muitos anos se passaram, meu pai só aparecia no final do ano. Eu cresci sem meu pai, eh, por muitos anos, até hoje, na verdade, eu tenho meu pai ausente. Tudo bem que agora ele já veio a óbito também, mas meu pai sempre foi muito ausente. Eu nunca desenvolvi por ele nenhum carinho, nenhum sentimento. Eu nunca tive nada que eu olhasse para o meu pai e dissesse mais do que esse é meu pai. Era só o que eu dizia. Eu não tinha nada para falar para ele, porque eu não sentia nada. Era só mais uma pessoa. E se você é um pai ausente, o seu filho e a sua filha estão caminhando para ter esse mesmo pensamento que eu tive. Então você precisa ficar atento, porque não tem nada, ó, a moto passando, ó. Não tem nada pior do que você saber que seu filho não tá nem aí para você. Ou melhor, até tá aí para você, mas ele não desenvolveu nenhum sentimento por você. Você é indiferente para o seu filho. Assim foi a minha relação com meu pai. Em 94, mais ou menos, 8 anos depois que minha mãe veio a óbito, meu pai perdeu a sua segunda mulher. Detalhe, as 2 andavam as 2 mulheres dele foram ao mesmo tempo. Quando ele perde a segunda, 8 anos depois, ali a vida do meu pai desandou. Se ele já era ausente, ali ele ficou muito mais, porque ali ele caiu na bebida, meu pai largou a profissão, foi viver do samba, ele tinha uma boa renda, tinha um futuro pela frente, ele foi viver do samba, e não que o samba não dê futuro, beleza? O samba dá futuro, mas é sorte além de talento. Meu pai tinha talento na profissão dele, não dependia de sorte. Ele largou, e ele foi para um lugar onde ele tinha talento, mas contava com a sorte e ele não conseguiu nada, porque é sorte, música é sorte também. Eu sou músico, eu sei o que eu estou falando, e se você é músico, você sabe o que eu estou falando. Está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, senão seu talento não adianta de nada. E meu pai, cara, caiu na bebida, entrou no samba, foi roubado, teve um samba roubado dele, registrado por outras pessoas, o samba não ganhou, mas ele teve um samba roubado. Aí caiu na bebida, entrou na depressão e começou a usar entorpecente, né, senão o vídeo vai cair. Eu só soube disso no dia que meu pai veio a óbito, eu não sabia que ele usava entorpecente. Mas ele começou a usar. E nesse período,
de mais ou menos 94 para frente, foi a pior fase da minha vida. Porque nessa fase, meu pai já era ausente antes, né? Minha avó me pegou para me criar, mas depois que a minha madrasta veio a óbito, o meu pai só aparecia em casa bêbado, e era 1, 2 vezes no máximo por ano. Só aparecia bêbado. E eu vou contextualizar isso com um presente, nesse momento. Primeiro, só te contar que meu pai faleceu há 5 anos atrás, 4 anos atrás. No óbito dele, eu descobri que, além da cirrose, que estava avançadíssima, já tinha acabado com os órgãos dele por dentro, ele também usava drogas. E aquilo ali para mim foi muito ruim. Meu pai já estava numa situação de rua mesmo, sabe, lamentável. Eu não gosto nem de falar sobre isso, mas isso aconteceu. Quando eu fiz 16 anos, eu tive a minha primeira vez que eu bebi absurdamente. Tive um porre de vinho. Quem já ficou mal de vinho sabe que é a pior coisa que tem. Eu levantei de manhã, minha cama estava toda vomitada, eu estava muito mal. A minha avó só olhou para mim e falou o seguinte para mim: "Você vai ficar igual ao seu pai. Você está seguindo o mesmo caminho que ele, vai ser a mesma coisa." Minha avó afirmou para mim. Aquilo me doeu de uma forma, porque eu com 16 anos já sabia quem meu pai era. Eu já vi ele chegando bêbado em casa uma vez ou outra, 2 vezes no ano. Ele era extremamente violento quando chegava em casa, ele já não morava mais com a gente, e era muito ruim a convivência com ele, porque era muito ruim, e eu na mesma condição que meu pai. Mas eu não estava só na mesma condição que meu pai, da bebida e da ressaca no dia seguinte. Naquele período eu tinha 2 namoradas. Cara, a minha avó, ela falou, quando ela disse: "Você vai ser igual ao seu pai", ela falou de tudo. Muitas mulheres, muitos filhos, bêbado e músico, porque eu sou músico, eu cantei samba por 20 anos da minha vida, né. Hoje eu não canto mais, sou cristão, gravei um CD na igreja, né, cantava no ministério de louvor até meses atrás, tenho uma outra vida hoje. Mas quando a minha avó falou aquilo pra mim, aquilo me acendeu um alerta. Não adiantou muito, mas me acendeu um alerta. Alguns anos depois eu casei, já contei aqui do meu primeiro filho, né, primeiro casamento, casei, tive um filho cedo. O relacionamento andou muito bem até meu filho nascer. Quando ele nasceu, exigiu maturidade, eu não tinha, ela não tinha, a gente separou, meu filho tinha 1 ano, e eu fiquei 3 anos ausente da vida do meu filho. Nesse período eu não vi meu filho falar, eu vi meu filho dar os primeiros passos sem querer, porque eu fui visitar ele na casa de uma amiga, de uma família, de um familiar da mãe, que estava tendo um churrasco, eles me convidaram, eu fui lá, eu era um pai ausente, mesmo assim, a mãe dele me convidou, porque ela fazia de tudo para eu assumir a paternidade. E ali, por acaso, eu vi meu filho andar, foi sorte, porque normalmente um pai ausente não presencia isso, não vê nada do seu filho. E nos 3 anos eu vi, por sorte, meu filho andar, mas eu não vi ele falar as primeiras palavras, eu não vi ele correr, eu não vi ele se machucar, eu não vi ele feliz, eu não vi muita coisa. No 4º ano, aquelas palavras da minha avó vieram na minha mente: "Você vai ser igual ao seu pai." Eu já estava mais maduro, já estava mais velha, mas eu continuava tocando pagode, continuava no samba, continuava uma vida não desregrada, mas uma vida de solteiro, tá, afinal de contas eu estava separado. E foi ali que a minha vida começou a mudar. Que eu conheci logo depois a minha atual esposa, falei sobre essa transição também no vídeo, né, como superar o divórcio. Tem esse vídeo aqui no canal, se eu lembrar na edição, boto aqui no card, ó, como superar o divórcio. Eu conto essa parte mais aprofundada, então você assiste lá. Minha esposa me ajudou nessa questão, minha atual esposa me ajudou a retomar a paternidade, eu falo isso lá. E aí eu comecei a acompanhar meu filho. Então eu vi meu filho crescer, vi meu filho ir pra escola, eu vi muitas coisas. Vi até coisas que eu não queria ver, normais ali da fase de criança, início de adolescência. Porque eu olhei para trás e vi o reflexo do meu pai em mim, e talvez você esteja vivendo isso e ainda não tenha conseguido enxergar o seu pai no seu comportamento, nas suas atitudes, na sua ausência com seu filho. Não precisa de um psicólogo para falar para você que você deve assumir a paternidade. Você não precisa ir para uma terapia para entender que você não está sendo um bom pai. Ou que, como eu, nos 3 primeiros anos do meu filho, um pai de merda. Porque eu era esse pai que dava pensão, uma pensão que era mixaria. Eu falo isso no outro vídeo. Mixaria. Tudo bem, eu estava ferrado financeiramente. E eu achava que aquela pensão substituía a minha presença. Eu era arrogante. Substitui, tô dando minha pensão, tá comendo, não tá faltando nada, eu sou pai. Mas no fundo eu sabia que eu não era pai. E as coisas começaram a mudar assim pra mim radicalmente quando eu entendi o que que é ser pai. E ser pai é
É uma coisa que o dinheiro não pode comprar. E de repente você está preocupado agora, porque você já perdeu o vínculo com seu filho, e nessa perda de vínculo, você tem medo de lidar com ele, você tem medo de chamar a atenção, você tem medo de corrigir o seu filho, mesmo quando ele está contigo. Eu passei por isso. Eu não sabia como chamar a atenção do meu filho no começo, porque eu tinha medo até do que ele ia falar para mim como resposta. "Pô, você ficou ausente da minha vida há tanto tempo e agora quer me dar lição de moral?" E cara, o tempo passou, eu tive uma filha agora, né, Liz Helena. Daqui a 6 dias ela completa 3 anos. Os exatos 3 anos que eu fiquei ausente do meu filho. Vi a Liz Helena falar, vi a Liz Helena andar, vi ela me chamar de papai antes de falar mamãe, cantei na barriga pra ela. Tudo que meu pai não foi pra mim, eu tô sendo pra eles. Por obrigação, mas também porque eu acho que os meus filhos não têm que passar pelo que eu passei. Se você passou por uma relação de ausência paterna, não permita que seus filhos passem por isso, porque você sabe muito bem o que é viver sem um pai. Você sabe muito bem o que é viver sem um pai. A gente não tem afeto, eu ainda cresci sem mãe, então eu não tive afeto, não tive carinho, ninguém me abraçava, eu não pude conversar com meu pai quando eu consegui meu primeiro emprego ainda ali jovem aprendiz, né, com 15 anos, meu pai não acompanhou. Meu pai não acompanhou a minha entrada no serviço militar na aeronáutica, eu fiquei 4 anos na aeronáutica, meu pai não, nem sei se ele soube. Minha primeira namorada meu pai não viu, meu primeiro filho meu pai não ficou sabendo, apareceu depois, e foi uma surpresa para ele. Quando eu fui demitido a primeira vez, apesar de que eu nunca fui demitido, né, eu pedi demissão na maioria das vezes e no restante o contrato acabou. Mas o meu pai não viu nada, cara, nada, 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 meu pai não viu nada. Você não quer ver nada do seu filho? Você não quer ver nada da sua filha? Você tem certeza disso? Tem certeza que você vai deixar o seu filho crescer tendo a sua presença substituída por outra pessoa? E é óbvio que a sua pessoa ex-mulher tem o direito de construir uma nova família, isso é óbvio. É óbvio que ela vai colocar alguém lá que vai assumir a paternidade do seu filho, mas ele não precisa fazer isso sozinho. Você pode fazer, você tem que fazer, cara, assuma a responsabilidade. Tá difícil financeiramente, Léo. Já falei, cara, dinheiro não supre a ausência. Tem muita coisa que você pode fazer com seu filho sem dinheiro. Leva ele pra casa, quando vê um filme, bota as princesas da Disney pra sua filha assistir, assiste com ela, larga o celular, dá atenção. Mas você precisa usar a ausência que você teve, paterna, para você ser um pai presente. Você precisa usar esse modelo. Agora, se você não teve um pai ausente, aonde que você está se espelhando para ser esse pai ausente que você é hoje, se por acaso você é? Você precisa colocar o trem no trilho. Você precisa olhar para você como homem, assumir a responsabilidade do filho que você colocou no mundo, abraçar essa responsabilidade. De repente você está num contexto agora, um novo relacionamento, que a sua atual companheira não gosta dos seus filhos, pode acontecer. Ou você pode estar num relacionamento onde a sua companheira está tentando fazer contigo o que a minha fez comigo. Léo, vai buscar seu filho. E de lá pra cá eu nunca mais deixei de buscar meu filho. E a gente tem uma excelente relação. Meu filho tem 16 anos. Eu vi meu filho com a primeira namorada, eu estava presente agora, recente, com 15 anos. Terminou um mês depois. Eu já sabia que não ia pra frente, mas não falei pra ele que não ia pra frente. Vai ser feliz. Um mês depois aí terminou. Eh, Meu filho veio conversar comigo no ano passado, pai, ano retrasado, né? Pai, tem como o senhor pagar um curso preparatório para mim que eu quero prestar concurso para entrar no ensino médio federal? Paguei para ele, estudou o ano inteiro de 2023. Em 2024 ele iniciou na Federal IFF lá em Arraial do Cabo, tá estudando lá, ele mora em Búzios. Eu tô vendo, cara, eu tô acompanhando meu filho crescer, tá se tornando homem. Hoje mesmo, sentado aqui à mesa, eu estava falando para ele já sobre habilitação. Vai fazer 17 anos esse ano. Já tô guardando dinheiro. Todo mêsinho boto lá um dinheirinho para daqui a um ano ele fazer 18 anos já na autoescola. Se puder entrar antes na autoescola, ele vai entrar antes. Mas isso é presença. Isso é presença. Primeiro presença, depois presente. Primeiro presença, depois presente. Sem presença, presente sem valor, cara. Presente sem valor. Porque é só um presente. Seu filho quer você, sua filha quer você, um abraço teu. Ela quer ouvir você falar
para ela, que ama ele, que você tá, que você confia, que eles também podem confiar em você. É isso que você tem que fazer, cara, usar a ausência que você teve do seu pai para se tornar um pai presente, fazer aquilo que você não teve, por obrigação e porque eles não merecem passar pelo que você passou. Bom, cara, eu sou o Léo, desse aqui é o canal Diário de Homem Preto, aqui eu falo sobre paternidade, falo sobre a vida, moda masculina, falo sobre tudo que nos envolve, né, no universo masculino. Não tem nada de red pill aqui, não é um canal para dar dicas para você fugir da mulher que quer usar seu dinheiro, se afaste da mulher, não. Seja um pai melhor, seja um marido melhor. É o que eu estou tentando fazer diariamente. Isso não tem nada a ver com disputa de gênero. Isso tem a ver com matar aqui, ó, responsabilidade no peito de ser homem, de ser pai, de ser marido e cumprir com caráter, com honestidade, com fidelidade, com lealdade, sendo uma boa pessoa, sendo referência, sobretudo, dentro do nosso contexto aqui do vídeo, sendo referência paterna, cara. Dá tempo, tá bom? Dá tempo de você corrigir isso aí, amigo. Mas não importa quanto tempo você está ausente, não importa quantos anos você tem pela frente para ser presente, tá bom? Bom, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aqui, cara. Eu vou gostar de saber da sua história, beleza? Um forte abraço, tamo junto.